entendi aqui, o processo de cura espiritual através da mediunidade é algo extremamente complexo. Complexo, e por isso que muita gente não consegue. Não é? Porque às vezes a pessoa não tem fé, não acredita, ela se fecha. Não adianta. Porque é aquela história que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não adianta, ele não veio aqui para revelar a verdade. Não é? Nós é que temos que buscar a verdade. Nós é que temos que bater na porta. E a porta vai se abrir. E me diz uma coisa, esse tempo todo que você esteve com o Chico, né? Hoje você é um médium, certo? Você tem Eu comecei, na realidade, eu mediúnicos. comecei a minha mediunidade antes de conhecer o Chico. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, e com 17 anos eu comecei a receber mensagens da minha avó, que tinha partido e era muito ligada a mim. Ela escreveu por meu intermédio mensagens escritas. Mas como que foi o desenvolvimento da sua mediunidade depois que você começou a conviver com o Chico? Assim, quais níveis de desenvolvimento do seu dom mediúnico chegou através dessa relação próxima? Bom, como eu comecei antes e me tornei espírita antes de conhecer o Chico, eu já ingressei na União Espírita Mineira, na Mocidade Espírita Precursor, e lá eles tinham muito a questão do estudo. Então eu já estudava mediunidade. Não é? Eu não fui uma pessoa totalmente neófita quando eu conheci o Chico. Eu já conhecia o modus operandi da mediunidade. Com o Chico, ele me encaminhou na questão da psicografia, né? Ele meio que me deu a mão. Inicialmente ele me orientou a psicografar nos cultos do Evangelho no lar, na minha casa, que a gente fazia semanalmente, não mais do que 20 minutos. Depois disso, eu levava as mensagens para ele, ele criticava, ele falava assim: olha, isso aqui não está bom, por isso, por aquilo, tem que afinar mais a sua sintonia. Ah, que interessante. Né? Eu me lembro que eu recebi uma poesia de um ex-presidente da União Espírita Mineira, que tinha sido senador e era um literato, e ele falava sobre a unificação do movimento espírita. E uma das estrofes lá, finais do soneto, ele falava a união dos centros espíritas. E o Chico corrigiu, falou assim: não, o nosso objetivo não é a união de centro, não é essa. O nosso objetivo é a união fraternal, é a união das pessoas. Quer dizer, ele tirou da minha cabeça, que talvez não tivesse captado a mensagem correta do Espírito, né? De que nós precisamos unir instituições. A gente não precisa unir instituições, a gente precisa unir as pessoas pelos laços de fraternidade, de solidariedade, de amor puro mesmo, fraterno. Então foi uma correção. Aí, quando ele julgou que eu estava mais maduro, ele chamou um pessoal de Belo Horizonte que era muito amigo meu, né? Essa dona Neném Eluoto, que presidia a União Espírita Mineira, o Martins Peralva, que era diretor secretário da União, um casal que o Edson Toledo era contraparente dele, com a esposa dele, Dona Cotinha Toledo, e alguns outros espíritas, para reabrir um centro espírita que era quase centenário em Belo Horizonte. Naquela época não era centenário, mas já tinha uns 80 anos de fundação. Não, pouco menos, 70 e poucos anos de fundação, que é o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. E aí ele me intuiu. E me intuiu não, me deu a orientação mesmo, né? Agora vocês, junto com eles, têm que reabrir o centro, e vocês vão fazer uma reunião pública de psicografia, porque a psicografia ela tem que dar o seu testemunho público. E aí nós passamos anos psicografando lá, todas as segundas-feiras. Mais tarde, eu vim a receber este livro aqui, que é o segundo livro que nós publicamos, que é a história antiga, né, do primeiro século do cristianismo, de uma grande personagem, que foi Inácio de Antioquia. Vamos ver aqui. Esse livro, Foi psicografado por mim. Inácio de Antioquia. em quanto tempo?
em 18 meses. 18 meses? Só os domingos. Eu psicografava domingo de 6 horas até quando o espírito queria parar. Às vezes até 10 da noite, até 11 da noite, até meia-noite. O espírito quem é exatamente? O espírito é de Teóforos. Teóforos. Que ele na história tem o nome de Cefas. Uhum. E ele foi evangelizado na cidade de Apolônia Pôntica, que era uma colônia romana, pelo Inácio de Antioquia. Deixa eu dar uma olhada. Tá na capa aqui, tô vendo. Uhum. Tá. E o Inácio de Antioquia foi um discípulo de João Evangelista, que a gente acredita também ser o Chico. E então foram 18 meses para esse livro se materializar. A gente pode através da escrita. Tá. A primeira estrofe que você escreveu, como isso se deu assim para você? Não, aí eu já era um médium experiente, né? Tá. Para mim não havia novidade nenhuma no assunto. A primeira mensagem foi no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, e os últimos capítulos também. Mas o que eu queria entender aqui é o seguinte, você se prepara para psicografar, você tem sempre um horário. Tem que ter disciplina, você tem que ter um horário determinado e você tem que se preparar no dia, não é? E quando você se prepara, você pode psicografar qualquer coisa. Eu não sabia nada do que viria. Tá, então basicamente... A minha sensação aí, eu até explico no livro, era o seguinte, era como se eu fosse um observador totalmente ignorante da história, que provisoriamente acompanhasse um capítulo de novela. Uhum. Né? O espírito de Teóforos, às vezes, me levava para ver as cenas que ele estava escrevendo. Então eu não ficava consciente na escrita. Eu ficava com Teóforos assistindo uma parte da história, não é? E me emocionava muito, tanto é que eu chorei muito nesse livro. Esse livro é muito emocionante. E aí depois eu via que aquilo que eu tinha visto estava escrito, embora de maneira imperfeita, não é? Que você vê uma cena. Então houve várias... Às vezes, por exemplo, eu via como se ele me mostrava um livro já escrito. E que eu lia o livro escrito, sem saber que eu estava escrevendo exatamente aquilo, entendeu? Que coisa doida, mas aí então, bom, você senta lá na sua cadeirinha lá, com lápis normal, aí o seu corpo meio que ele se apaga, você começa a ter como se fosse uma tela... Na psicografia intuitiva, não. Na intuitiva você fica consciente do fenômeno e acompanha a escrita. Tá, o seu caso você estava No meu caso foi semimecânica, porque eu saí do corpo, que a gente chama de desdobramento perispiritual, né? E o meu corpo foi mecanicamente escrevendo, enquanto eu recebia as imagens e as informações de Teóforos na minha mente. Né? Então é como se você estivesse assistindo algo a sua mão estivesse se movendo e registrando. Mas eu não via minha mão escrevendo. Sim, você estava assistindo. Algumas vezes sim, a maioria das vezes não. Era como se eu estivesse vendo um filme em 3D, né, que hoje a gente tem cinema em 3D e tal, só que eu era um observador, eu não era um personagem. Estava vindo de fora, em terceira pessoa. De fora, observando todas as cenas. Foi aí, recebendo este livro, que eu tive depois a certeza de que o Chico Xavier é João Evangelista, discípulo de Jesus. Por quê? Todas as vezes que João Evangelista, aliás, é o personagem principal, não é o Inácio. Esse livro praticamente é a história de João Evangelista. E o Inácio é uma criança que ele acolhe muito cedo. João Evangelista acolhe o Inácio. E o que eu não entendia, porque toda vez que eu via as cenas de João Evangelista, eu via Chico Xavier. E eu não entendi e perguntava ao Teófilo, mas eu estou vendo Chico Xavier, não estou vendo João Evangelista. E ele não me respondia. Ele não me explicava. Olha como é que a mente da gente é tapada. Porque eu via a cena, eu experimentava as emoções, mas eu não entendia que era o Chico.
A mesma pessoa. E nessa época eu trabalhava numa fraternidade espírita em Belo Horizonte chamada Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, cujo médium, que até hoje dirige lá as atividades, é o Ivanir Severino da Silva, que tem uma tarefa de cura de 15 em 15 dias, cura física mesmo, né? Ele tem essa mediunidade de cura. 15 em 15 dias, sábado, na época começava às 14 horas e até à meia-noite. E eu trabalhava de frente a ele. Ele incorporava pela psicofonia, né, o espírito do irmão José, que também está relatado aí no livro, que foi um dos companheiros do Inácio de Antioquia. E era muito interessante, porque eu psicografava parte do livro no domingo, por exemplo, né? Ninguém sabia, a não ser minha irmã e uma grande amiga nossa, que está viva até hoje, tem quase 90 anos, que é a Nona, amiga do Chico em Belo Horizonte. E aí, vamos supor, ninguém sabia, eu não contava nada para ninguém. Aí chegava no sábado, lá na fraternidade, na tarefa de cura do Ivanir, o Ivanir mediunizado do irmão José ficava na minha frente e as questões que eu tinha psicografado, eu perguntava mentalmente para ele. Eu não falava, eu perguntava pela mente. Irmão José, eu estou vendo isso, eu estou vendo toda vez que aparece o João Evangelista, eu vejo o Chico, eu não estou entendendo. Olha só, nem vendo eu acreditei, né? Aí ele me responde pela voz: Geraldinho, isso que você está vendo é simples, meu filho, está na sua cara e você não está reconhecendo. O nosso amigo, nosso irmão Chico Xavier e o apóstolo João são a mesma personalidade, em corpos diferentes, em épocas diferentes. É o mesmo espírito. Aí que eu falei assim, meu Deus do céu, mas como eu sou tapado. É que eles estavam coexistindo ali, né? Então, eu não via João Evangelista, eu vi o Chico hoje. Entendeu? No lugar do João Evangelista, eu vi o Chico, por isso que eu não entendia. Então, seus estudos, a gente chegou, que era o Chico Xavier, o Allan Kardec e o João Evangelista. Essas três pessoas são as... Tem mais algum? Que tem vários, né? Francisco de Assis também. Antes, ele teve reencarnações, porque ele vai se revelar um espírito que foi degradado também de capela, né? Que é ele vai me explicar o seguinte: Jesus é o guia da Terra, é o governador da Terra, mas não somente da Terra. Ele governa 5 planetas em estrelas diferentes, em sistemas estelares diferentes. Então ele governa um planeta que é superior, que gira, que orbita o sistema estelar trino de Sírius, que é o mais evoluído que Jesus governa. E esses seres de Sírius ajudam Jesus a governar os outros. Então, no sistema binário de Capela, que são 2 estrelas, aproximadamente 47 anos-luz da Terra, tem um planeta que há cerca de 12 mil anos atrás, entre 12 e 7 mil anos atrás, entrou no mesmo processo que nós estamos hoje, que é a nossa transição planetária, né? Era um planeta de expiação e de provas, mas que ascendeu a condição de mundo regenerado. Hoje já é um mundo, talvez, que já superou a regeneração, talvez seja hoje um mundo feliz, que é um mundo antes de ser perfeito, vamos dizer assim. E tem a Terra, que é um mundo de... Na época que Jesus veio, aliás, na época que os capelinos vieram degradados para cá, a Terra era um mundo primitivo, se tornou um mundo de expiação e de provas, que é um mundo onde... qual que é a característica desse mundo? É um mundo de sofrimento, de resgates, espíritos mais ligados ao mal, à ignorância, ao vício, ao crime, às guerras. É esse mundo que a gente conhece, né? Assalto e tal, corrupção, é isso aí. Esse é um mundo de expiação de provas. Só que chega um momento que esse mundo tem que evoluir. Então, ou você evolui com esse mundo, ou você é expulso, é degradado.
E isso ocorreu em Capela entre 10 e 7 mil anos antes de Cristo. Né? Não, entre 10 e 5 mil anos antes de Cristo, 12 e 7 mil anos atrás. E Capela ascendeu. Quem não ascendeu com Capela foi trazido para a Terra. Essa é a famosa história dos exilados de Capela, que na Bíblia está na forma, vamos dizer assim, figurada entre Adão e Eva, tentados pela serpente, que comem a maçã do pecado e são expulsos do paraíso. Que seria Capela? É isso? Capela, então essa é uma figura. É uma metáfora. Uma metáfora que Moisés escreveu na Gênesis, no seu primeiro livro. Ele sabia disso, só que ele não podia explicar, porque nós éramos muito ignorantes para entender planetas e degredos. Né? Então ele criou essa imagem do degredo. Então o Chico fala o seguinte: todo mundo aqui na Terra que acredita em reencarnação foi degradado de algum outro planeta.